Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Harmony se move como alguém que nunca aprendeu a separar onde termina a dor do outro e onde começa a própria. O toque, que deveria ser ponte, torna-se um abismo por onde tudo escorre para dentro dela, sem filtro, sem defesa. A maior dificuldade que a envolve não está no peso do que carrega, mas na incapacidade de estabelecer limites psíquicos que preservem sua integridade, como se sua existência dependesse de dissolver-se no sofrimento alheio. Essa dinâmica revela uma sombra que não é negada, mas absorvida de forma bruta, sem elaboração, fazendo com que o acúmulo se torne corrosivo e silenciosamente expansivo. A compulsão em aliviar o outro funciona como uma tentativa inconsciente de justificar a própria existência, enquanto a mancha que se expande em seu interior denuncia um desequilíbrio profundo entre dar e reter. Há nela a ativação clara de uma anti-herói, cuja função não é salvar sem custo, mas expor o preço psíquico do excesso de empatia. Sua estética interior é densa, líquida e escura, como uma consciência que se afoga naquilo que tenta purificar. O percurso de Harmony ecoa padrões universais que atravessam diferentes tempos e culturas, revelando um gesto humano recorrente, o desejo de curar o outro como forma de não encarar a própria dor. A forma como ela se apresenta ao mundo funciona como uma máscara silenciosa de normalidade, enquanto por dentro se reorganiza constantemente para não colapsar. Certas forças internas se agrupam como núcleos emocionais autônomos, reagindo de maneira quase automática sempre que ela se expõe ao sofrimento externo, como se partes dela já soubessem o que fazer antes mesmo de qualquer escolha consciente. A mancha que se expande não é apenas acúmulo, mas também um símbolo vivo de autorregulação falha, onde o sistema interno tenta compensar excessos sem conseguir restaurar o equilíbrio. Em uma realidade contemporânea marcada por hiperconexão emocional e desgaste psíquico coletivo, esse movimento se espelha em indivíduos que absorvem mais do que conseguem transformar, tornando-se recipientes saturados de angústias que não lhes pertencem, mas que passam a defini-los. Há uma ressonância clara com a trajetória de Anansi, cuja presença transita entre astúcia, mediação e manipulação de forças invisíveis. Anansi não é apenas um contador de histórias, mas alguém que lida com energias maiores do que ele, reorganizando o caos através de sua relação com aquilo que não controla totalmente. Assim como ele, Harmony se encontra no ponto de tensão entre forças opostas, tentando conduzir algo que constantemente ameaça escapar de seu domínio. O mito revela que lidar com o invisível exige não apenas coragem, mas consciência dos próprios limites, pois o equilíbrio não nasce da absorção total, e sim da negociação entre o que se recebe e o que se devolve ao mundo. Essa imagem arquetípica funciona como um espelho. Não se trata de eliminar o caos, mas de aprender a não ser consumido por ele enquanto se tenta organizá-lo. Se aliviar o sofrimento do outro exige se destruir por dentro, em que momento o gesto de cura se transforma na forma mais silenciosa de autodesaparecimento? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. Harmony atravessa corredores estreitos de um armazém abandonado, onde as paredes parecem observar cada movimento com uma paciência quase burocrática, como se estivessem preenchendo relatórios invisíveis sobre cada passo dela. O ar pesado se comporta como um funcionário dedicado demais, insistindo em encostar nela sem pedir licença, enquanto ela toca desconhecidos em sofrimento e recolhe a dor como quem aceita um pacote que ninguém assinou para receber.
Cada contato alivia o outro lado e piora o dela, numa lógica que nenhum manual de bom senso teria coragem de validar. E ainda assim, o sistema insiste em funcionar com uma eficiência preocupante. A câmera passeia pelos cantos enferrujados como se estivesse testando a paciência do espaço, e o lugar parece muito próximo de pedir demissão coletiva, se pudesse. A rotina muda quando Mason aparece, e pela primeira vez o sistema simplesmente falha em dar resposta, como um experimento que esqueceu de carregar o próprio resultado. O ambiente hesita de um jeito quase ofendido, como se alguém tivesse quebrado as regras não escritas do universo sem enviar um formulário prévio em 3 vias. Harmony se aproxima dele com cautela, como quem descobre uma exceção estatística rara o bastante para merecer ser estudada por anos, ou pelo menos até o próximo evento inexplicável. Enquanto isso, outras presenças começam a segui-la, e o espaço ao redor reage como se estivesse constantemente atualizando notificações que ninguém pediu, mas que continuam chegando mesmo assim. E no meio disso tudo, a ideia de uso oposto da energia surge como aquela teoria elegante demais para ser prática, mas perfeitamente eficiente em complicar a vida de todos os envolvidos. No confronto final, a energia acumulada finalmente decide que já viu o suficiente da própria existência e resolve se manifestar de forma dramática e inevitável, comprimindo o ambiente como se o cenário tivesse entrado em modo de economia extrema. Harmony permanece no centro disso tudo com a persistência de quem já entendeu que certas situações não aceitam botão de pausa, enquanto Mason continua por perto com a teimosia de quem claramente não leu as instruções de segurança. A liberação acontece de maneira violenta, como se o próprio sistema operacional do mundo tivesse reiniciado sem salvar o progresso anterior, e o silêncio que sobra depois parece até educado demais para o caos que acabou de acontecer. E então, de alguma forma, os dois continuam ali, o que honestamente já deveria vir com uma nota técnica explicando como isso não é recomendado. E fica a pergunta suspensa no ar, com toda a elegância de um problema que se recusa a ser simplificado. Quando carregar tudo se torna rotina, em que momento o seguir em frente deixa de ser escolha e passa a ser apenas um contrato automático que ninguém lembra de cancelar e que, por algum motivo, continua sendo renovado? Ou talvez a verdadeira ironia seja mais simples. O universo entrega funções extraordinárias, mas esquece de incluir o manual de instruções e ainda cobra por manutenção. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.